Hoje, Menorá na TV traz para você uma conversa muito significativa com o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Luiz Lima. Espero que você goste, fique conosco, porque muitas informações vêm por aí. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez. Luiz, querido, como é que vai você? Oi, Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Como é que você está? Tudo beleza, tudo ótimo, com muita alegria recebendo você. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Que bom. Eu quero dizer que é uma honra para mim ter você aqui. Você é um deputado de primeiro mandato, deputado federal, Sim. que tomou um risco enorme, porque chegar a uma eleição vitoriosa com o número de votos que você chegou não era uma expectativa inicial, eu não tenho dúvida nenhuma, porque Verdade. quando nós começamos uma campanha, nós não sabemos o que é que vai dar no final. Você foi brilhantemente votado e chegou muito bem. E nós temos muito a conversar, você está próximo do núcleo que defende com muita garra o presidente Jair Messias Bolsonaro, e neste momento em que nós estamos vivendo uma pré-crise, porque não sabemos ainda o desenrolado que vai acontecer daqui para frente, com essa medida do ministro Barroso sobre o Senado Federal, pedindo ao senador presidente que instale uma CPI, que nós não sabemos exatamente o que é, para onde vai e o que vai acabar acontecendo, principalmente quando nós temos certeza absoluta também que, se há culpados e responsáveis e irresponsáveis nessa história toda, são aqueles que malversaram os recursos públicos que chegaram às suas mãos e que não colocaram em prática as medidas de segurança relativas à saúde da população. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu queria deixar, em primeiro momento, a tua palavra franqueada para que você dê uma boa noite aos nossos internautas para que a gente possa começar a conversar. Ronaldo, eu não estou no posto 6 em Copacabana, não. Esse aqui é um quadro que eu tenho na minha casa, aqui atrás. Mas eu já reparei isso, reparei. É um quadro... Até porque a onda está parada. É verdade. E é um lugar mágico da nossa cidade, que você caminha todos os dias. E eu dou treino lá segunda e sábado. Estamos proibidos de dar treino em Copacabana, em função do decreto do prefeito Eduardo Paes. Mas é um lugar mágico, um lugar democrático. E, Ronaldo, muito obrigado pela sua introdução. Eu me espelho muito em você. Você é uma pessoa de sucesso, o senhor, uma pessoa de sucesso, vereador, empresário, comunicador, jornalista, candidato a presidente do Flamengo, quase venceu a eleição. Então você simboliza muito do que o carioca é. O carioca é criativo, é corajoso. E eu só tenho a agradecê-lo. Luiz, eu tenho muito apreço pela tua atuação. Obrigado. Eu queria que você contasse para nós, para que a gente começasse conversando com coisas que aconteceram e que te mobilizaram, porque afetaram a tua vida pessoal. O que aconteceu exatamente com a tua mulher e com a tua filha, que saíam da água no posto 6, onde você trabalha, voluntariamente, onde você oferece o que você tem de melhor, onde você obteve uma quantidade enorme de votos e onde eu te vejo quando você está no Rio de Janeiro, porque, como você bem disse, eu caminho por lá e muitas vezes eu tenho que me deparar com a Guarda Municipal e conversar com eles e explicar que eu, com 72 anos de idade, eu preciso andar na beira d'água. Eu não posso deixar de andar e um decreto não pode fazer com que eu perca a minha saúde. Então, conta pra gente o que aconteceu entre a tua esposa, a tua filha e os PMs ou guardas municipais que as abordaram. Bom, Ronaldo, esse acontecimento ele foi há um ano, né? Aconteceu há um ano e vem acontecendo novamente um ano depois com os cidadãos cariocas de estarem na praia, de estarem ou num parque, de estarem fazendo uma atividade física e serem abordados. Tanto há um ano era por policial militar, porque era da vontade do então governador Wilson Witzel promover exatamente o que está se querendo promover no município do Rio de Janeiro, que é um lockdown.
que a gente sabe que não teve sucesso em nenhum lugar do mundo onde ele foi implantado. A gente sabe que o vírus está entre nós. É impossível, mesmo pessoas que estiveram em casa, trancafiadas, contraíram o coronavírus, porque é impossível ela estar sozinha, é impossível chegar um alimento para essa pessoa sem que não haja contato. Então, o problema está aí, a gente tem que encarar de frente. A sensação, Ronaldo, que quando a gente é parado por alguém, ou parado até mesmo por um braço do Estado, que é a Guarda Municipal e que é a Polícia Militar, quando a gente tem a certeza que a gente não está fazendo nada de errado e que a gente tem a convicção que a gente está agindo de forma correta como cidadão, fica muito difícil nós aceitarmos o que está sendo imposto a nós. Então, quando você está caminhando na praia, o Ronaldo, em Copacabana, fazendo atividade física, está com a sua máscara, ou está sozinho, isolado, está sem máscara, caminhando, você não vai ter contato com ninguém, muito menos na beira da praia, onde o ambiente ele desfavorece a propagação do vírus. E aí você olha o ônibus passando ali na Avenida Atlântica lotado, você vê a Nossa Senhora com ônibus lotados. Então, não há coerência naquilo que o Estado, na figura do governador ou na figura dos prefeitos, estão se propondo a fazer. E aí o cidadão ele se sente acuado, se sente vítima, muitas vezes, de uma disputa política e que nada está contribuindo para o nosso país. Então, nós estamos presenciando, mesmo em Copacabana e aqui no Rio de Janeiro, o fechamento de lojas. Os shopping centers já têm registro de 15% a 20% das suas lojas fechadas no Brasil. Isso representa 500 mil empregos perdidos. Então, nós vivemos um momento que todo mundo grita e ninguém tem a certeza absoluta de estar fazendo a ação correta. Mas, eu volto a frisar, São Paulo, com o governador Dória, tem imposto a municípios o fechamento do comércio nesses municípios e é o estado recordista, infelizmente, no número de mortes, passando de 100 mil brasileiros que perderam a vida em 2020 e em 2021. Se fosse bom, se tivesse efeito realmente, São Paulo não estaria com o número de óbitos que ele apresenta. Ô Luiz Lima, meu querido deputado federal, você trava uma batalha titânica a favor do presidente da República. Eu tenho seguido os teus pronunciamentos, eu tenho acompanhado o teu trabalho e você sabe que, assim como você, eu também votei nele. Eu tenho por hábito, e é uma questão tradicional do meu comportamento, não aceitar o que se faz de equivocado. Seja atividade minha, pessoal, eu faço autocrítica e eu mudo de posição, seja de meus filhos, da minha mãe, que está viva com 97 anos de idade, da minha mulher, de quem vive ao meu lado. Eu acredito que todos nós podemos errar, mas consertar o erro é uma obrigação. Eu pergunto a você, hoje se diz, e eu não sei porque eu não sou pesquisador dessa matéria, que o presidente Bolsonaro pode contar nos dedos aqueles que ainda o estimulam e o defendem, que ele está isolado. Você acredita que essa afirmativa é verdadeira? Ele realmente está com problemas no Congresso, ele tem problemas no STF, ele tem problemas com os governadores, ou ao contrário, ele está tranquilo na função de presidente e exercendo com tranquilidade o mandato dele? Ronaldo, quando eu entrei para a política, eu descobri que a gente reconhece um amigo quando a gente entra para a política, quando a gente está doente e quando a gente está sem dinheiro, né? É claro que nós atravessamos um momento muito difícil do nosso país, político do nosso país. O Bolsonaro, ele quebrou um sistema. Ele fez com que 52 deputados federais, que infelizmente nem todos continuam com ele, mas que conseguissem se tornar um deputado federal. E todos nós sabemos como é difícil você romper a barreira política do nosso país. E isso foi feito.
Bolsonaro se torna presidente, fazendo com que os ministérios deixem de ser balcões de negócios, melhorando muito a atividade da política pública voltada para cada ação representada pelos ministérios, e isso causou uma turbulência no nosso país. É claro que nesse momento, onde nós temos que mostrar posição e temos que ter uma escolha, e eu concordo com você, Ronaldo, nós podemos mudar ao longo da nossa vida, nós podemos, daqui a alguns anos, dizer, erramos, acertamos, mas nós temos que ser coerentes. Ontem mesmo, Ronaldo, eu estava vendo a CNN, estava em Brasília ainda, e o Bolsonaro estava dando uma entrevista, já eram 10 horas da noite, ele estava chegando no Palácio Alvorada, bem tarde, aí só tinha um repórter da CNN e ele parou para falar com esse repórter. E estava o apresentador William Vac, aquele jornalista que saiu da Globo e foi para a CNN, estava iniciando o programa dele. E por incrível que pareça, o presidente falando, o William Vac corta a fala do presidente e volta para o programa dele normal. Passou um minuto, parece que o diretor-geral da CNN deve ter dado uma dica para o William, falou, William, o presidente está ao vivo, falando, e volta para o presidente Bolsonaro. Quando volta para o presidente Bolsonaro, uma das respostas que me chamou a atenção foi que o Bolsonaro comparou irmãos gêmeos, né? Um com muito medo de morrer por Covid e o outro mais firme, mais convicto, mais esperançoso. Essa forma de se comunicar do presidente Bolsonaro, ele sabe do perigo que o brasileiro está enfrentando, sabe muito bem. Mas ele é como se fosse um comandante numa guerra. É como se fosse um general numa batalha. Se ele reunir 1.000 soldados e passar para esses 1.000 soldados que 20%, que 10%, que 1% não vai voltar, ele vai estar desencorajando a tropa. Quando ele passa um sentimento de coragem para o cidadão brasileiro, e no intuito de passar para o brasileiro que hoje 0,1% da população, infelizmente, faleceu por Covid. 0,1%. A gente está chegando a 0,2%, mas se somar com o número de óbitos de 2020. 2020 nós perdemos 1.400.000 brasileiros, segundo a Associação de Cartórios do nosso país. De 1.400.000 brasileiros, 197.000 morreram por Covid. Os outros 1.200.000 foram outras causas. Então, a cada 1.000 brasileiros, um morreu por Covid, 0,1%, menos até em 2020, porque temos quase 220 milhões de habitantes. Esse dado não é passado pela imprensa. E quando o Bolsonaro ele fala em coragem, voltem à vida normal, o problema vai ser muito maior se a gente parar a economia, se a gente parar a vida, não é a economia, parar a vida. Então, se o brasileiro entender e tiver um plebiscito explicando para ele que a cada 1.000 brasileiros um vai falecer, e se ele for trabalhar, ele tem 0,1% de chance de falecer, ele vai entender que aqui no Rio, se ele pega a Avenida Brasil, ele tem mais chance de tomar um tiro de bala perdida do que morrer por Covid. Se ele sai para trabalhar em qualquer lugar do país, o risco dele ter um problema cardíaco, ou infelizmente ter um câncer, ou infelizmente morrer num acidente de automóvel, são riscos que todo brasileiro tem. O que ele quer passar é justamente o que a oposição agora está num discurso afinadíssimo, genocida, negacionista. Só que na quarta-feira eu vi o líder da minoria falando na tribuna, ele dizia assim, o líder inclusive é o líder da minoria, é o Marcelo Freixo, deputado federal do Rio de Janeiro. O Marcelo disse o seguinte, ele falou, 116 milhões de brasileiros já estão se alimentando muito mal, com uma alimentação ineficaz. Se 116 milhões de brasileiros hoje já correm risco de vida, já é autoexplicativo que você paralisar a economia vai causar um risco muito maior ao brasileiro do que propriamente o Covid. Então, Ronaldo, nós temos que combater sim o Covid, usar máscara, manter o distanciamento, cobrar das prefeituras e governos estaduais a boa aplicação do recurso público
passado pelo governo federal, mas nós temos que pôr a mão na consciência e perceber. É público e notório o que já está acontecendo em várias capitais do nosso país. Aumento dos moradores de rua, aumento das pessoas que estão necessitando de comida, e esse reflexo ele está sendo muito maior em função da nossa paralisação, da paralisação do comércio, da paralisação da mão de obra das pessoas, o Estado não permitindo que o cidadão trabalhe. Aqui no Rio de Janeiro, até a pessoa que caminha e que quer vender alguma coisa, ela está proibida. Até um ambulante está proibido, é uma loucura. É surreal. Então, essas medidas estão sendo muito mais danosas para o nosso país do que propriamente o problema do Covid. Luiz, olha só, eu queria um pouquinho pedir licença a você para martelar Sim. mais algumas questões nessa linha que nós estamos conversando. Quando eu digo a você que eu entendo que o presidente, como você, como eu, como qualquer ser humano, deve raciocinar sobre equívocos que comete, o que é que eu estou dizendo objetivamente? Você imagina que você entra num rio sabendo que tem uma porção de jacarés, cobras, animais que vão, com possibilidade, se você não tomar cuidado, te devorar. Você está num barco. Você coloca a mão na água e fica brincando com a aguinha ali para ver se aparece um bicho para comer a tua mão? Então, o que é que eu cobro objetivamente? É preciso que o presidente assuma uma liderança que diga exatamente o que você acabou de dizer aqui, mas que ao mesmo tempo diga o seguinte: a Covid tratada precocemente tem cura. E a cura vem através das orientações do Ministério da Saúde, em contato com todos os secretários de saúde estaduais e municipais, assim, 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 assim. Por que não se faz isso? Por que ele não faz esse tipo de depoimento sistematicamente e pede ao ministro que faça a mesma coisa? Aí você vai e olha, ele tem um ministro que fala o que ele não fala, fala contra o que ele está dizendo, que era o Mandetta, e queria aparecer. Por que ele colocou esse cara lá? Você não sabe explicar, eu também não sei, e eu não quero essa explicação agora, porque não é o caso. Eu só quero completar o meu raciocínio para você poder discorrer a respeito. Ele vai e coloca um outro cara que fica uma semana no ministério, completamente despreparado para enfrentar uma pedreira política, e o sujeito tem que ser médico e político para poder estar ali. Quando eu digo político, não é político necessariamente com voto. É alguém que tem um jogo de cintura para encarar a sociedade e ajudar a sociedade a sair do impasse. Hoje não há pessoa no Brasil que não esteja com medo. Todo mundo está com medo, porque nós não temos orientação objetiva, concreta, correta, numa determinada direção. Aí ele vai e me coloca um militar, não médico, especializado em logística no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Agora ele tem um médico lá que fala para usar máscara, para fazer distanciamento social, para fazer tudo isso que a gente sabe que é preciso fazer, que você acabou de colocar em determinado sentido. E é preciso que as pessoas voltem ao trabalho. Não há dúvida nenhuma, o presidente tem razão. Agora, eu acho que falta comunicação, e é sobre isso que eu queria conversar contigo. Verdade, Ronaldo, você tem razão. Quando a gente vive um momento extraordinário como esse, e se a gente rebobinar a fita da história e voltar no início de 2020, provavelmente nós não poderíamos imaginar que um ano depois ainda estaria o Covid e batendo recordes de óbitos um ano depois. Nem mesmo governadores e prefeitos que receberam recursos, só o estado do Rio de Janeiro, Ronaldo, recebeu 76 bilhões de reais em 2020. Bilhões, é muito dinheiro. Muitas prefeituras fecharam no azul 2020, pagaram dívidas com esses recursos que nada tinham a ver com o combate à Covid, com esses recursos. Os cidadãos fluminenses receberam 20 bilhões de auxílio emergencial. Foi muito recurso.
E quando se fechou aqui no Rio de Janeiro os 500 leitos no Rio Centro, você fechou e sequer construiu, né? Porque teve aquela lambança do governador, do ex-governador Wilson Witzel, com aqueles contratos emergenciais sem licitação, superfaturados. Então, nem eles esperavam que haveria um novo pico. E muito menos, muitas pessoas ligadas à área de saúde cravaram essa opinião ali em dezembro, novembro. As pessoas não esperavam. Ronaldo, na minha opinião, a falha de comunicação, sim, né? O nosso presidente é um ser humano. E a gente não pode culpar chefes de Estado, né, por esses equívocos. Porque aí a gente tem que lembrar de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, que percentualmente, com uma infraestrutura de saúde muito melhor do que a nossa, uma condição habitacional muito melhor do que a nossa, um índice demográfico menor do que o nosso, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, muita gente morando num pequeno espaço, como acontece nas nossas comunidades carentes, e mesmo assim o nosso índice de mortalidade é menor do que esses países. Com o passar dos anos, Ronaldo, nós vamos poder observar, muitas pessoas já batem nessa tecla, que é uma predisposição genética do indivíduo em adquirir complicações decorrentes do coronavírus. A gente às vezes percebe uma família inteira que vem a óbito e percebem outras famílias com a mesma idade e que não têm a mesma reação. E aí a gente já começa a se perguntar, por que o leste europeu, Rússia, Polônia, a gente tem Grécia, a gente tem a antiga Iugoslávia, Albânia, aqueles países do leste europeu, pegando Romênia ali em direção à Rússia, eles não têm o índice de mortalidade como tem Itália, Espanha, Portugal e Reino Unido. Países justamente que serviram como migração para o nosso país, para o Brasil e para os Estados Unidos. Por que a gente não tem chinês sendo internado em São Paulo, por exemplo? Tem muitos chineses na cidade de São Paulo. Por que a gente não tem japoneses, chineses, sul-coreanos, norte-coreanos, filipinos, indonésios? Por que a gente não tem africanos? Temos poucos africanos também morrendo com complicação do Covid. Então também pode ser um problema genético. Então quando a gente tem muita gente gritando, muita gente apontando o dedo, erro, eu acho que está todo mundo muito perdido. É exatamente isso que eu estou dizendo. Com todos os bilhões que esse país gasta com coisas muito sérias, é fundamental que o presidente da República tenha uma condição de comunicação de rei do futebol, para falar no Pelé. Então, ele precisa ter uma equipe, que eu não estou vendo funcionar, é a minha ótica, porque é na minha função que eu estou sentindo o problema, na função que eu exerço. Ele precisa ter uma equipe que o coloque no ar corretamente. Ele não pode sair por aí falando que ele bem entende a qualquer hora, em qualquer lugar, porque isso aí é o bracinho dentro d'água, que eu acabei de falar, para os bichos comerem. E se ele não tiver cuidado, vão acabar comendo ele. E aí vão comer a possibilidade da gente viver num país sem corrupção ou com menos corrupção, democrático. E essa é a minha questão e o meu medo. Ronaldo, o seu entendimento é a minha percepção e a minha agonia em vários momentos. Bolsonaro foi deputado federal durante 28 anos. Quando você falou... Eu não sei se você sabe que ele antes disso foi vereador comigo. Isso, foi vereador. Eu adoro ele, gosto muito dele como pessoa. É verdade. Ele teve o prazer de ser seu colega aqui na Câmara de Vereadores. Não, eu que tive a alegria de ser colega dele e nunca podia imaginar que ele seria um dia presidente da República. Era um jovem de 30 anos de idade, saindo do Exército, enfim. Como a gente, né, Ronaldo, a gente não pode prever quem vai ser presidente do Brasil, né, nos anos de 2026. 2022 eu acredito que vai ser o Bolsonaro, mas 2026, 2030 podem ser pessoas que a gente nem imagina. Mas, Ronaldo, a sua agonia também é a minha agonia, porque quando você citou que o segundo ministro, eu acho que foi o Teste, né, que você se referiu, que era um médico fabuloso, de sucesso profissional, pessoal.
Só que você também tem que ser político. A gente tem que lembrar que o brasileiro, e eu tenho reparado isso na política, né? O brasileiro ele gosta de ser tratado bem, né? Bem no sentido de ele gosta de receber um sorriso. Seria como você ir no restaurante e o garçom te trata super bem. Aí ele te dá uma comida ruim e uma comida cara. Aí o brasileiro volta nesse restaurante. Mas se o brasileiro for num restaurante que te dá uma comida gostosa, num preço justo, e o garçom é meio grossão, Perfeito, não volta mais. É isso aí. O que o Bolsonaro tem feito é que muitas das palavras que ele profere a um jornalista no momento de estresse não reflete as ações do seu próprio governo e as ações do seu próprio ministério. Então, assina embaixo o que você está falando. Em alguns momentos ele fala assim, pô, vai comprar vacina na casa da sua mãe, não sei o que, alguma coisa. Pô, o governo já comprou 40 milhões de vacina. O governo já fechou a compra de quase 400 milhões de doses. Não era melhor falar isso? Era, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se ele tiver orientado e municiado e controlado para a relação com o público, é uma outra conversa, cara. Claro, Ronaldo. Vai ver que ele é avesso a isso, eu não sei. Vai ver que ele não gosta desse tipo de coisa. E aí ele vai sofrer. O problema, Ronaldo, é que, infelizmente, a maioria dos brasileiros só se interessam por política 6 meses antes da eleição. E leem muito pouco e buscam muito pouco a verdade. E eles se prendem muito à mídia e à forma como a mídia transmite. Então é como você assistir um reality show, um Big Brother, por exemplo. A Globo tira e põe quem ela quer. Ela faz o vencedor ali do programa baseado na edição que ela constrói de cada personagem e baseado naquele personagem que lhe dá mais audiência e que vai trazer mais anunciante. Só que com o Bolsonaro, eles querem tirar o Bolsonaro do poder justamente porque eles recebiam muitas vantagens econômicas para anunciar a propaganda do próprio governo. Só que Sem problema, é isso mesmo. O Bolsonaro cai na armadilha quando ele se torna refém de um eleitorado que é facilmente manipulado. Eles não prestam atenção no que foi feito, eles não prestam atenção em como o Brasil cresceu mesmo dentro do Covid com o número de empregos com carteira assinada. A gente tem que notar que a forma que o PT usava como classificar desempregado e empregado era uma forma que ele sempre construiu como dizer que o Brasil caiu o índice de analfabetos, porque ele passou a dizer que quem assinava o nome já era alfabetizado. Ele caiu a renda do trabalhador e subiu ali a classe de miseráveis para uma classe de classe D, por exemplo. Ele trouxe à tona, ele falou que caiu o número de desempregados porque ele começou a classificar aquela pessoa que recebe o Bolsa Família como um empregado. Então, o que houve no Brasil foi uma grande maquiagem de um país miserável passando por enormes dificuldades. Mas voltando ao assunto da comunicação. Ano passado, eu fui ao Ministério da Saúde e falei, eu não sei se foi com o Teste ou foi com o Pazuello agora, que nós estamos no quarto, né? Noticia todo dia o número total de óbitos. Todo dia o número total de óbitos, não apenas por Covid. Porque o que o jornal está passando, eu tentei, há 3 semanas, eu liguei para o Leandro da CNN, aqui no Rio de Janeiro, eu estava assistindo a Mona Lisa, aquela jornalista, que era da Globo, do Hora 1. Você é um camarada que tem estômago, parabéns. Eu estava assistindo porque eu tenho que assistir, porque a responsabilidade do jornalista, Ronaldo, e você é jornalista, ele é muito maior e ele tem muito mais evidência às vezes não, ele tem muito mais evidência que um deputado federal, do que um governador, prefeito, porque ele está todo dia na televisão, ele está todo dia passando uma informação. E eu liguei para o Leandro da CNN e falei, Leandro, me passa o telefone da Mona Lisa. Aí eu peguei o telefone da Mona Lisa. Passei uma mensagem para a Mona Lisa. Ela falou, Luiz, eu vou te ligar. Eu estou esperando há 3 semanas ela me ligar. Ela quando vier... Ela deve estar muito ocupada. Ela deve estar muito ocupada. Ela quando vier voltar a falar comigo, eu vou printar a resposta dela e vou repassar. A palavra golpe... Sim. Ela tem um significado que ora se atribui à direita, aqui no Brasil, ora se atribui à esquerda,
Ora se imagina que o presidente está montando um golpe quando muda ministros, que é uma obrigação que ele tem quando ele não está satisfeito, a não ser que ele seja maluco. O sujeito que tem auxiliares sentados em posições que são de orientação presidencial, ele não gosta dos auxiliares, ele permite que esses auxiliares continuem lá, ele não quer governar. O que não é o caso aqui, porque ele mudou os ministros, não é o único que muda, todos eles mudam, e toda pessoa que não está satisfeita com o auxiliar, a tendência é trocar o auxiliar. Agora o Supremo Tribunal Federal apertando o laço, obviamente, para cima do Bolsonaro. Os partidos todos de esquerda entrando com sistemáticos pedidos de impeachment. A esquerda dizendo que o Bolsonaro vai botar o exército na rua para fechar o Supremo Tribunal Federal e para fechar o Congresso Nacional, dando um golpe. O STF protagonizando decisões ao arrepio da lei. Eu pergunto a você, como é que você se situa no meio desse baralho, meu querido irmão? Nós passamos a entender e conhecer a política verdadeira do nosso país quando a gente chega a Brasília, né? E eu me tornei um dos 513 deputados federais, e o Congresso Nacional tem mais 81 senadores, tem a Praça dos Três Poderes, de um lado é o Palácio do Planalto, de outro lado é o Supremo Tribunal Federal. É ideal que esses três poderes estejam em harmonia, mas o ideal é o Supremo Tribunal Federal ele ser o responsável por essa ligação, por essa relação entre o Executivo e o Legislativo. O que a gente tem observado é que o Supremo Tribunal Federal ele passou a substituir a nossa obrigação como legislador, que é criar, alterar, revogar leis e fiscalizar. Então, o Supremo Tribunal Federal, com 11 pessoas que não foram escolhidas pelo povo, né, democraticamente, e nós temos que ter deputados federais que pensam diferente, eu acredito nisso, né, até para uma evolução da nossa política, assim como ocorre no comércio, no esporte, você tem que ter pessoas pensando diferente para a coisa mudar para melhor sempre e evoluir. O sistema, Ronaldo, quando você tem um presidente, seja ele qual for, e escolhe um ministro do Supremo, como você tem o Marco Aurélio Mello, que foi escolhido em 1989 pelo presidente, em 1990 pelo presidente Collor, a eleição foi em 89, em 90 o Collor assumiu. E você só para lembrar, ele é primo do Collor. É primo, então ele está há 31 anos, né? Então, o que acontece hoje? E isso não é nepotismo no Brasil. E isso acontece nos tribunais de contas do município também, né? Ou no Tribunal de Contas dos Estados. São 2 municípios que têm Tribunal de Contas Municipal, é o Rio de Janeiro e São Paulo, e os estaduais também, indicação pelo prefeito, pela Câmara. Então, o sistema é feito para dar errado, o sistema é feito para proteger quem escolhe aquelas pessoas. No final das contas, pouquíssimas pessoas são punidas. Aquela parte que se diz que a pessoa tem que ter um conhecimento notório para ocupar aquela cadeira, que tem que ter uma história digna para ocupar aquela carreira, a gente não tem observado nem no Supremo Tribunal Federal, com pessoas que, se fizessem um concurso público para ocupar uma das 11 cadeiras, e elas sendo alternadas de 4 ou de 8 em 8 anos, eu só enxergo dessa maneira, Ronaldo. Fica muito difícil para um deputado federal, e a gente observou isso com o Daniel Silveira. Claro que o Daniel pode ter passado do ponto, eu não faria o que ele fez, mas fica claro a diferença de poder que tem o Supremo Tribunal Federal perante aos outros poderes. Eu estou com 43 anos hoje. Se eu for brigar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem a mesma idade que eu tenho, 43 anos, ele tem um cargo vitalício, até os seus 70, 75 anos. Caso eu não me reeleja, a sensação de perseguição que essas pessoas podem ter em relação a um deputado ou um senador ou uma pessoa normal que venha contra o sistema é muito perigoso. Se nem o presidente da República hoje consegue fazer com que a sua direção política em relação às ações de políticas públicas em municípios e estados consigam prevalecer,
Quem dirá um deputado federal? Nós não podemos esmorecer, temos que continuar em frente, mas o que o Supremo Tribunal Federal fez foi tornar prefeituras e estados semi-soberanos dentro da República Federativa. Então, é uma vergonha e nós, deputados, nós, senadores, deveríamos alterar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não sou favorável nem que Bolsonaro, nem que outro candidato, nem que outro presidente seja o detentor da escolha mediante a aprovação posterior do Senado, mas a gente vê e percebe que esse modelo não dá certo. Ô Luiz, querido, meu deputado federal, eu quero saber de você o seguinte: qual é a tua visão, a leitura que você tem sobre a anulação das acusações contra o Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal? Você acredita que estão querendo tirar o Bolsonaro do segundo turno da próxima eleição? Essa montagem que estão montando? É isso que está sendo feito? Olha, Ronaldo, agora falando politicamente e sendo sincero com você, o meu pensamento é muito simples em relação a isso. Se é isso que eles querem fazer, é muito claro que, por incrível que pareça, a volta do Lula, a disputa, e disputando com o Bolsonaro, só favorece o Bolsonaro. Então, se o Lula disputar a eleição, favorece muito a vitória do Bolsonaro. Porque... Não, isso é o que você pensa e eu também penso, mas será que quem está articulando esse tipo de coisa pensa isso? Olha, se ele não pensa, ele está sendo muito ingênuo. Fachin foi indicado pelo PT para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. As justificativas dele, a história de vida dele, os discursos que ele já proferiu, mostra a sua preferência política. Então, quando a gente tem um defensor público de um município postando nas suas redes sociais, fora Bolsonaro, ele não, a gente nota que quando a gente tem ódio de uma pessoa, a gente afeta o nosso próprio julgamento. Então, quando um defensor público, uma pessoa paga pelo Estado, e ela não leva em consideração que ela está ali para proferir uma decisão na qual deveria se basear na maioria da preferência da sociedade brasileira, ou se a opinião dela for diferente, que ela tem um mínimo de respeito com as pessoas que querem um rumo diferente para o nosso país. Então, Ronaldo, o erro ele começa nos municípios, quando você tem a politização da defensoria pública local, e isso acontece muito aqui no estado do Rio de Janeiro, acontece muito, de preferência com o lockdown municipal. Por exemplo, nós temos cidades pequenas que os prefeitos eles preferem se reunir com a defensoria pública em um comitê científico politizado do que se reunir com os comerciantes, com a sociedade, com o cidadão, com quem paga a conta do município. Não, mas tem uma coisa que deixa eu te dizer uma outra coisa que eu escrevi e falei, eu publiquei uma fala minha e também publiquei um texto dizendo o seguinte: o prefeito Eduardo Paes, eu quero me cingir aqui à nossa cidade, não adianta ele dizer para mim que ele está se baseando num comitê científico que não fui eu que escolhi, que eu não conheço, que não me interessa de onde esses caras saíram, nem sei o que eles sabem, o que eles não sabem. O que interessa para mim é o seguinte: eu tomei essa atitude porque o comitê científico me sugeriu e eu concordei por causa disso, disso, disso e disso. E aí eu fico olhando o seguinte: eu não posso andar na praia, na beira d'água, mas o quiosque pode funcionar com música ao vivo até 9 horas da noite. Qual é a lógica disso? Não tem lógica, Ronaldo. É a mesma lógica, eu hoje no aeroporto de Brasília, para entrar no avião eu tenho que ficar a 2 metros de distância. Aí entro no avião, tá todo mundo junto, coladinho. Um sentado do lado do outro. Então não tem lógica. Ronaldo, nós tínhamos que ter nos municípios plebiscito, expor às pessoas o risco que elas estão correndo, que é um risco baixíssimo, e sentar com essas pessoas. Se 80% do cidadão daquele município, 90%, vocês querem reabrir a cidade? O risco é esse. Infelizmente, vai faltar 1 ou 2 leitos, alguém vai falecer, porque você não... Ronaldo, eu perdi meu irmão semana passada, de 63 anos.
O meu pai tem 86. Meu irmão morreu por Covid. O que houve com ele? Ele não conseguiu se tratar precocemente? O que aconteceu, objetivamente? Infelizmente, o Pedro, uma pessoa que criava truta ali no Brejal, em Itaipava, sempre teve hábitos de vida saudável, contraiu o coronavírus, demorou um pouquinho para ir para o hospital, ele já estava se sentindo mal, com 3 Demorou filhos. o quê? Você tem ideia do tempo dele? Eu não tenho exatidão, mas ele ficou alguns dias com alguns sintomas e demorou para ir para o hospital. E chegando no hospital numa segunda-feira, na quarta-feira ele já estava entubado. Mas nem por isso, Ronaldo, onde eu quero chegar? O meu pai tem 86 anos e está firme e forte. O meu pai é até muito teimoso, né? Graças a Deus que ele está bem. Ele tem desfibrilador interno, ele tem 2 próteses de fêmur. Às vezes eu dou bronca nele, que ele sai de casa, e saiu bastante em um ano. Aí ele falou para mim que toma tanto remédio, tanta química, que ele já está protegido, que o coronavírus não sobrevive dentro dele. Mas eu acho que o fato dele ser tão otimista em relação a isso, né? Porque tem um velho ditado que diz o seguinte: a barata só sobe no pé de quem tem medo, né? Então tem muita gente que não saiu de casa, contraiu o coronavírus e veio a falecer. Mas aonde eu quero chegar, Ronaldo? Mesmo meu irmão de 63 anos, que faleceu devido às complicações do Covid, eu continuo com a mesma opinião. Ser humano, dentro de casa, debaixo da coberta, perdeu a guerra. Eu fico imaginando, Ronaldo, você que é da comunidade judaica, o quanto a comunidade judaica sofreu no século passado. Se vocês tivessem ficado debaixo de uma coberta, infelizmente, nós talvez não teríamos essa comunidade tão forte que a gente tem. Eu estudei no Colégio Princesa Isabel, tenho um amigo chamado William Freyer, que mora no México, morava em Copacabana. Então, quanto mais você regride, quanto mais você entrega, quanto mais você resiste a não enfrentar a vida, a pior coisa da vida é você ter medo de viver. Então, é bola para frente, é seguir em frente, é claro, fiscalizando o seu prefeito, o seu governador, aonde ele está investindo o recurso recebido pelo governo federal. E criança não pode deixar de ir para a escola. Tem professores há 1 ano em casa. Ele deve seguir a sua missão de dar aula. Então, Luiz, eu fico perplexo, fala. Ronaldo. Infelizmente. Eu também, mas é um inferno. Porque é como eu disse antes, aqui a gente não tem uma liderança por falta de comunicação que deva ser seguida, porque não se ouve o que se tem que ouvir. Mas tá bom. Eu quero saber de você o seguinte, e vou fazer um pequeno preâmbulo. Eu tenho 72 anos. Eu não acredito que a Covid vai embora. Nós vamos ter, agora em Portugal, eu converso com gente do mundo inteiro, todos os dias, por força de uma série de fatores que não vou elencar aqui, que não importa, não interessa. Hoje eu conversei com Israel, com Portugal e com a Nigéria. A Nigéria é tranquilo, não está acontecendo grandes coisas. Israel vacinou quase toda a população, abriu tudo, e Israel, para mim, nesse momento, não por eu ser judeu e por ter qualquer ligação com Israel, mas pelas circunstâncias de Israel, nós vamos daqui a 1 mês saber se o que eles fizeram lá adiantou, vacinar todo mundo. Daqui a 30 dias nós vamos saber, porque eles abriram tudo e nós vamos tomar conhecimento, porque a gente fala com os caras. Eu tenho um camarada que vem aqui todo mês dar as principais notícias de Israel, durante 1 hora. Então, daqui a 10 dias ele vem. Nós já vamos ter uma pequena palhinha. E Portugal, com quem eu falei hoje, e que o camarada que conversou comigo me disse o seguinte: estamos diante da 4ª onda. Fechamos tudo, vacinamos, abrimos, voltou tudo. Então, meu irmão querido, nós estamos... Não é nós brasileiros, não. Nós, seres humanos, hoje, mundiais,
planetários, estamos no mundo no mato sem cachorro. Precisamos avaliar, como você bem colocou, o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero mudar de assunto novamente. Quero te perguntar como é que você sente o momento político brasileiro? Bom, Ronaldo, eu vou ser sempre muito sincero com você. O momento político brasileiro, ele se volta todas as atenções para 2022 já. Não há pensamento de coletividade e não há pensamento, ou se há muito pouco, são poucas discussões para o enfrentamento dos nossos problemas. O que há já em Brasília, onde tudo acontece, onde estão as lideranças partidárias, onde estão as decisões políticas, está acontecendo em Brasília, e a preocupação das pessoas que não nos consideram bem-vindos no meio da política infelizmente, expurgar o novo, expurgar as pessoas que querem fazer diferente e que são representadas pela vitória do presidente Bolsonaro. Então, quando o presidente Bolsonaro fala no seu discurso que não está preocupado com as eleições de 2022, ele está preocupado sim, tá? Eu estou preocupado, as pessoas que o cercam e que estão preocupadas com o nosso país estão muito preocupadas. Lembra do discurso do ex-presidente Lula, quando ele agradeceu à natureza por ter enviado o Covid? É essa maneira de fazer política do quanto pior, melhor para essas pessoas. Então, o que eu noto... Desculpa eu te interromper, mas eu preciso. Perdão. Por favor, Ronaldo. Eu lembro desse discurso absurdo, canalha, criminoso, como eu também me lembro de um discurso onde ele disse que no telefone, parece que com a Dilma ou com a outra pessoa qualquer, que eu não me lembro quem era, ele atacou profundamente os ministros do STF, os chamando de covardes, sem coragem, que não tinham, eram ingratos e não sei o quê. E no final ele recebeu aquilo que ele gostaria de ter recebido, uma anistia para continuar emporcalhando o nosso país, na minha opinião. Exatamente, Ronaldo. Então, a sensação que eu tenho... Primeiro, o Congresso ele produz muito pouco, né? Muito pouco. Eu fico indignado. Ontem eu estava em Brasília, a gente tinha muito pouco deputado presente em Brasília, são poucos. Essa coisa do trabalho virtual, para mim, é uma enganação. Isso não reflete o que a gente pode produzir. A gente tem um Congresso Nacional trabalhando terça e quarta-feira, onde deveria trabalhar de segunda a sexta-feira, sem parar. O Congresso Nacional ele devia estar empenhado em solucionar problemas e não fazer mais problemas do que a gente tem. Então, o que eu noto é isso. A minha percepção é muito clara. É uma disputa política para outubro de 2022. Por exemplo, a CPI do Covid ontem, que o ministro Barroso fez com que o Senado abrisse uma CPI em relação ao combate do Covid dentro do Senado Federal. Isso vai causar mais tumulto. Seria interessante se for abrir uma CPI, principalmente lá na ponta, municípios e estados, crédito e débito, né? Débito e crédito. Ele explicar como eles gastaram esses recursos e que, infelizmente, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal deles tomarem as medidas que cada prefeito e que cada governador achasse melhor. E hoje a gente está vendo como esses recursos foram mal aplicados. Então, o que eu noto é isso, Ronaldo. Infelizmente, a gente na política, para a gente sobreviver na política, a gente tem que gastar muito tempo para a gente se manter na política. É um jogo completamente desleal. A gente deixa de estudar, a gente deixa de ler, porque os ataques, eles continuam os ataques, o tempo todo atacando o governo. Então, a gente perde muito tempo para a gente se defender e aquela oposição, que poderia ser uma oposição até saudável para o nosso país, para apontar erros, possíveis erros, elas não são voltadas para apontar erros, elas são voltadas para a destruição. Eu vou repetir um discurso, desculpa novamente falar no deputado Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, se eu não me engano, eu não sei se foi ano passado ou em 2019, ele deu uma palestra aqui no Rio e ele pegou o microfone e falou:
nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Destruir o governo. Isso antes da Covid, acho que foi 2019. E eu estive com ele em plenário e eu falei, ô Marcelo, como é que você fala isso, cara? Você pode falar no microfone que quer ter mais voto que o Bolsonaro. Você pode falar no microfone que quer conquistar o eleitor do Bolsonaro. Eu quero vencer você na urna, eu quero ter mais voto que você, eu quero conquistar o seu eleitor. Então, quando você tem um partido que tem um ex-filiado que esfaqueou o presidente, quando você tem um partido que é o deputado federal com mais votos, que é eleito democraticamente, fala em destruir o governo. Quando você tem esses exemplos sendo espalhados no nosso país e você não tem um discurso de construção, você só tem um discurso. Se o Bolsonaro vai para a direita, o cara vai para a esquerda. Se o Bolsonaro vai para a esquerda, ele vai para a direita. Eles são sempre do contra. Então, e o que ele te respondeu, hein? Ele fica com vergonha. Na frente da câmera, no discurso político, é a mesma coisa. Encontrei também no avião e falei o seguinte: 0,1% de chance do brasileiro morrer. A cada 1.000, um vai... Aí ele falou, mas se eu vier com esse discurso, eu não vou estar passando uma imagem positiva em relação à proteção da vida. Porra, e os outros 999? Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode agora conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.